Começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, depois de um fim de semana de Enem. É curioso como todos os anos, essa data, né? É um momento de muita tensão para os alunos, para as famílias, para os amigos, e sempre tem algum caso específico. A gente já teve aqui falhas graves na organização em edições passadas, denúncia de vazamento do gabarito. Também nesse ano, né? Teve alguém lá que tirou uma foto, alguém que estava aplicando e acabou repassando, mas sem aparentemente nenhum dano maior. Esse ano também teve aquela possibilidade de não haver a prova, porque houve a falência de uma gráfica. Já descobriram dispositivos eletrônicos para cola. Esse ano os celulares todos ficaram ali separados. A gente não tem notícia se algum telefone celular tocou, porque aí imediatamente o dono do celular seria desclassificado. Mas nesse ano o problema não envolveu a prova necessariamente em si, mas sim o horário da prova. Primeiro com um post que foi no perfil oficial do Ministério da Educação no Twitter, às 11h05 da manhã de ontem, domingo, dizendo que a abertura dos portões tinha começado ao meio-dia, como se fosse meio-dia. O motivo oficial desse erro foi um bug que teria dado ali no dispositivo eletrônico do próprio disparo, que estava programado no Ministério da Educação, mas nada de mais grave, né? Também em São Paulo, por exemplo, depois apagaram, o ministro Weintraub foi lá, falou que tentou colocar panos quentes, que os horários estavam mantidos, tudo mais. Ainda aquela história de não ter horário de verão nesse ano, muitos celulares acabaram mudando o relógio, na televisão, no carro, enfim, em São Paulo esse final de semana, todos os relógios de rua estavam ali com um horário diferente, horário de verão. E aí muita gente ficou na dúvida, será que eu estou indo para o horário certo, não é o horário certo? Enfim, mas não é um problema em si do Enem, mas todo ano tem ali alguma questão. Se resta uma boa notícia nessa história do relógio, né, é que como estavam mostrando a hora atrasada, aliás, uma hora adiantada, muitos alunos poderiam chegar uma hora antes, né, se pegassem como base ali o relógio de rua. De repente até ajudou, né? De repente até ajudou, exatamente. Aquele meme de os alunos sempre chegando atrasados, em cima da hora, né? Esse ano, só que virou meme quem realmente queria virar meme na hora de prestar o Enem. O ministro Abraham Weintraub informou que um aplicador de provas vazou a foto de uma página do Enem que circulou aí nas redes sociais. E aparentemente é uma pessoa que não tinha nada a ver ali com a organização, especificamente foi alguém que queria tumultuar mesmo, porque convenhamos, não é algo responsável realizar esse tipo de ato. O ministro falou que vão atrás e tudo mais, mas não houve dano, segundo o Ministério, e nada de mais grave aconteceu. Tomara que você que prestou Enem tenha tido uma boa nota, a gente torce para todos os ouvintes da Band News FM nesse momento tão importante na vida de um estudante. Eu queria falar também sobre um outro assunto do fim de semana, que veículos de comunicação diferente, tanto a Folha quanto o Estado, trouxeram reportagens, denúncias envolvendo o PSL, ainda partido do presidente Jair Bolsonaro. A Folha trouxe uma entrevista com a candidata a deputada estadual, Thalita Caldas, que diz ter sido usada pelo PSL em Pernambuco, apenas para preencher as cotas de mulheres, seguindo uma orientação do presidente do partido, Luciano Bivar. Ainda está esse quebra-pau envolvendo o Bolsonaro e o Bivar pelo controle do PSL, e esse fim de semana apareceram novas denúncias especificamente contra o presidente do partido. Seria mais uma candidata laranja, assim como tantas outras que já apareceram, né? Esse mesmo discurso já tinha sido endossado por 3 candidatas que já prestaram depoimento à Polícia Federal. Essas candidatas são investigadas por terem recebido mais de R$780 mil em dinheiro público do PSL, apesar de não haver registros de que tenham feito campanhas nas suas candidaturas. Ou seja, receberam teoricamente uma grana, mas não usaram essa grana para fazer campanha. E essa prática já tinha sido descoberta também em Minas Gerais. O presidente Bolsonaro falou que o Luciano Bivar está queimado pra caramba, desde então começou essa crise interna no PSL. Em Minas Gerais, o mesmo roteiro foi seguido, só que com o ministro, ainda absurdamente segue com o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Então, tudo isso que a gente está acompanhando do PSL, seja no Laranjal de Minas Gerais e agora com novas denúncias no Laranjal, no Recife, envolvendo o presidente do partido, Luciano Bivar, é tudo que a gente acompanhou, infelizmente, da tal da velha política, né?
E apesar do presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrar a indignação, ontem em entrevista à Record, ele falou que tem 80% de chance de deixar o PSL. É isso mesmo? Bolsonaro vai sair, mas mantém o ministro do Turismo no cargo, né? Então são coisas que não batem. E ainda nesse espectro do PSL, o fim de semana trouxe uma reportagem que está hoje, mais uma vez, em destaque no Estadão, que mostra um pouco de como funciona essa maluquice do sistema político no Brasil. A gente acompanha isso com diferentes siglas, diferentes partidos, e agora o PSL é o partido do presidente, portanto tem mais poder nas mãos. Então, além da história do Laranjal, que aparentemente já está definido aí, tanto em Minas quanto no Recife, esse gasto de dinheiro público, gastos de dinheiro de campanha sem comprovação, o Patrick Camporês trouxe a notícia de que deputados federais do mesmo PSL estão usando a verba indenizatória da Câmara de uma forma absurda. Eu vou contar para vocês agora. Ele traz, por exemplo, a reportagem do Estadão que Julian Lemos, deputado do PSL da Paraíba, e o Heitor Freire, deputado federal do Ceará, gastaram R$97 mil da verba indenizatória da Câmara para imprimir panfletos, 70 mil informativos. Essas coisas que hoje em dia não fazem o menor sentido. Quem que imprime panfleto hoje para mostrar como está sendo o seu trabalho na Câmara? Muito bem. E aí, para provar que esse serviço foi feito, eles deram como endereço uma empresa que teria prestado o serviço lá de impressão e tudo mais. Essa empresa fica num lugar no Riacho Fundo, no Distrito Federal. Aí a reportagem do Estadão foi atrás dessa gráfica, identificar ali esse local, no endereço que está na nota fiscal. Muito bem. Chegaram lá, esses R$97 mil que foram gastos para imprimir todos os panfletos e tudo mais. O que eles encontraram no endereço onde deveria estar funcionando essa gráfica? Tinha ali um lava-jato, um lava-rápido. Nossa! Tava lá, 5 Black Lava-Jato. É o nome do estabelecimento. Gráfica não tinha. Papel de panfleto, nada. Mas estava ali o Lava-Jato funcionando normalmente. Aí o Estadão levantou que 20, atenção para esse número, 20 dos 53 deputados do partido do presidente ainda, do partido do presidente Bolsonaro, que acabaram de ser eleitos esse ano com a promessa, né, com o discurso de austeridade, de renovação da política, de combate à corrupção, muito bem. 20 dos 53 deputados do PSL apresentaram à Câmara um pedido de ressarcimento no valor de R$730 mil somados por serviços prestados por firmas que não existem. Aí, ó. Que são fantasmas, que apontam ali o endereço na nota fiscal, que aí você vai atrás e cadê a empresa? Aí, por exemplo, tem o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, que é apenas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Ele contratou por R$45 mil a Look Estratégias e Marketing. Nome bonito da empresa, né? Look Estratégias e Marketing. Aí, o Estadão foi até o endereço dessa tal de Look. Tem ali uma placa de aluga-se no endereço e, segundo os vizinhos, o último inquilino que ali esteve naquele endereço era um dentista. Não tem nada a ver com estratégia, marketing, nada disso. Muito bem. Tem mais um caso, do deputado professor Josiel, PSL do Rio de Janeiro. Gastou R$41 mil da verba pública de indenização com a impressão de jornais. Os caras imprimem jornal, uma gráfica impressionante. Muito bem. Contratou a Total Gráfica Editora. Aí o Estadão foi até o endereço que aparecia na nota apresentada pelo deputado. No endereço, o que funciona? Um salão de beleza. Claro. Né? Bonito, hein? Que beleza, né? Um salão de beleza, que beleza. Ou seja, não tinha gráfica. Aí foram atrás do dono da Total Gráfica. O Estadão achou o tio do dono, o senhor Adail Pereira Alves, que disse que a empresa fechou em 2018, que não existe mais. Aí foram questionar o professor Daniel, deputado, professor Daniel, do PSL do Rio de Janeiro. Aí ele falou o seguinte, eu gerei a nota, a empresa gerou a nota, foi aprovado pela Câmara, se aconteceu mais alguma coisa além disso, a culpa não é minha. Não tenho nada a ver com isso. Ou seja, não tem uma investigação para saber se de fato aquela nota que está sendo apresentada para pagar custos de panfleto, jornal, se existe a empresa ou não existe a empresa. Quer mais um exemplo? Tem mais. O delegado
Pablo, que é deputado do PSL do Amazonas. Tá. Pagou R$100 mil a um colega de partido para cuidar das suas redes sociais. A consultoria contratada também não funciona no local informado. É uma prática comum, né? Tem a deputada Aline Sleutes, que foi buscar consultoria de uma empresa de marketing, a Prisma Comércio e Serviço, que fica em Samambaia, na periferia de Brasília. Pagou R$14 mil. Aí foram atrás do dono dessa empresa, dessa Prisma. Chegaram ao senhor João Alexandrino Vasco, que disse que não se lembra da deputada. Mas ela pagou R$14 mil, eu não conheço. Ele falou assim, eu moro aqui com a minha mãe, né, não tenho nenhum funcionário, e vamos nessa. Ou seja, são R$730 mil, pelo menos, né, que o Estadão apurou, de reembolso pedidos por deputados diferentes do PSL. Onde deveria funcionar a gráfica, tinha ali um lava rápido. No outro lugar que deveria funcionar uma gráfica, tinha ali um salão de beleza. No outro, o dono da empresa diz que não conhece a deputada que pagou pelo serviço e que mora com a mãe. Hoje, o Estadão avança um pouco mais, indo na linha dos advogados, mostrando que os deputados do mesmo PSL pagam para os advogados, teoricamente, né, com o dinheiro dessa verba indenizatória da Câmara. Então tá aqui na reportagem de hoje também do Patrick Camporês. Os parlamentares do PSL foram eleitos com esse discurso, renovação da política, moralidade. A cota parlamentar mensal varia de R$39 mil até R$44 mil. O PSL foi o partido que mais gastou com advogados em 2019. Os parlamentares emitiram 73 notas fiscais em nome de escritórios de advocacia, um valor que passa de R$760 mil. Aí você vai ver quais são os nomes dos escritórios, todos têm uma relação muito próxima com o deputado, precisa ter uma confiança. Sim. Só que você vai ver os processos, né? Tem processos que não tem absolutamente nada a ver com o cargo parlamentar e tem advogados da própria Câmara que podem trabalhar para eles. Ou seja, o que interessa para o cidadão pagar, em primeiro lugar, panfleto, jornal, para o deputado mostrar o que ele está fazendo na Câmara? O que interessa para o cidadão pagar advogado para deputado, para sei lá o que, fazer o que ele quiser com esse dinheiro e mais. Essas notas fiscais frias de empresas fantasmas que não existem mostram que esse dinheiro está indo para qualquer lugar, menos para o serviço que ele contratou. E aí quando você vai perguntar para o parlamentar por que eles estão fazendo isso, com menos de um ano na Câmara, com esse discurso, né, de que iam arrumar a casa e tudo mais, eles não estão nem aí, eles batem no peito e falam assim, amigão, achei a nota, passou ali na mesa diretora da Câmara, me deram dinheiro e dane-se. Eu não quero nem saber se a empresa existe, se não existe. E eu não preciso aqui nem lembrar que é papel de qualquer servidor público primeiro explicar a utilidade de fazer 70 mil informativos, 70 mil panfletos ali, sei lá, com o primeiro ano de mandato, contratar uma empresa de estratégia de marketing, comunicação, imprimir jornal. O que isso interessa para a população? Qual o raio da importância? E em segundo lugar, que cheira muito mal todas essas empresas, no mínimo suspeitas de serem de fachada. Ou seja, o deputado, o assessor, pega ali uma nota, recebe 97 mil reais, em alguns casos até muito mais do que isso, põe no bolso, ou nem põe no bolso, sei lá o que faz com essa grana, sem conseguir comprovar o serviço foi de fato feito. E ainda vai procurar ali bem uma gráfica que não existe, onde está funcionando lava rápido, está funcionando salão de beleza. Imagina, cara, que loucura! E assim se repete há tanto tempo no país. É um escândalo nos moldes da conhecida velha política. A gente está falando especificamente do PSL, partido do presidente ainda, que diz que vai sair e tudo mais. É prática de laranjal, é rachadinha e agora nota de empresa de fachada para parlamentar ganhar mais um troco em cima da verba de indenização garantida pelo Congresso Nacional. E vamos nessa.